Irmãos, vamos neste momento darmos início à nossa reunião. É com imensa alegria que saudo-lhe a todos que estão presentes, com a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que as bênçãos preciosas desses santos de Deus estejam na vida de cada um dos irmãos. E também eu estendo ao meus cumprimentos aos irmãos internautas, de norte a sul deste país, e também aos ouvintes do programa Hora Milagrosa, que a unção e a bênção da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo esteja no viver de cada um dos irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus, para alimentarmos o nosso espírito com as suas plenitude preciosa. E este gesto de amor, de gratidão, eu convido aqueles, por gentileza, que fiquem em pé, para nós darmos início à nossa reunião com uma oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva as mãos aos céus, oremos. Santíssimo, onipotente Pai Celestial, estamos aqui reunidos, Pai, para aprender e, além de tudo, servir ao Senhor com muito amor e lealdade. Graça é dada ao Teu nome, o Teu poder infinito, tanto nos céus como na terra. Principalmente por ter enviado o Teu Filho a esta terra, trouxe-nos a mais bela história de amor, e Ele nos falou que era vida e tinha vida para dar. E sabemos, Mestre Jesus, que o Senhor naquela época pregou o amor, a paz, a libertação e a salvação, deu visão a cego, multiplicou pães, ressuscitou mortos, mas muitas pessoas do coração endurecido não aceitaram a tua primeira vinda. Mas o Senhor, antes de subir aos céus, fez a tua promessa, que voltaria na segunda vez na pessoa do Consolador, e a tua promessa foi feita e cumprida. Veio a Santa Vó Rosa e dirigiu passo a passo teus ensinos, o teu evangelho, mostrou a tua igreja e hoje continua mostrando ao lado do Senhor, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, que nós fomos um povo eleito de Deus para servir, para te ajudar e ser o verdadeiro representante nesta terra. Por isso toda a honra, glorificação é dada à Senhora Santa Vó, a Mãe Virgem Maria e nos tempos atuais o Santo Profeta Irmão Aldo, que a Senhora pôde, Mãe, contar, confiar com a sua dignidade, além de tudo o seu poder de um grande profeta e Pai de todos nós. Querido Santo Profeta Irmão Aldo, estamos aqui reunidos na casa do nosso Deus com o propósito de receber do Senhor as tuas bênçãos e a tua unção preciosa. Abençoe aqueles que estão aqui presentes também, os irmãos que vão nos acompanhar e via internet, os ouvintes da Hora Milagrosa. Que o nosso Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Senhor leve a tua unção e a tua graça a todos. Por isso eu entrego esse trabalho desta reunião em tuas santas mãos, com a fé e a certeza que o reino do céu já tomou de conta da mesma. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade.
Agora os irmãos, por gentileza, poderão se assentar. Eu convido a igreja para nós cantarmos todos juntos alguns hinos do nosso cenário. O primeiro dia, o número 28, Jesus está presente entre nós. Jesus está presente entre nós, é grande a sua glória e seu poder. Os anjos do Senhor estão conosco, para dar saúde e paz aos que puderem crer. Cristo vivo está presente, com a santa voz a nos guiar, e todos que ouvirem a voz do Consolador viverão lá no céu de esplendor. Cantaremos agora de número 30, Vida Eterna e Poder. Ganha a vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha o seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar a vida eterna, a riqueza maior de um cristão, mas para receber esta dádiva é preciso de santificação. Ganha a vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha o seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar o seu poder, sua graça e a sua unção, mas para receber estas dádivas é preciso de santificação. Cantaremos agora de número 34, Obediência e Consagração. Ó Jesus, tanto sofreste para nos dar do teu amor. O teu sangue derramaste e da morte nos salvaste. Ó Jesus bendito, aceita nossa adoração. Queremos mais te obedecer e ter mais consagração. Nós louvamos o teu santo nome com sincera gratidão. Dá-nos mais sabedoria com a tua santa unção. Ó Jesus
coração. Queremos mais te obedecer e ter mais consagração. Para finalizar a parte do louvor do nosso cenário, vamos cantar de o número 36, Povo do Senhor. Quanta felicidade existe no povo do Senhor, quanta alegria de viver no seu amor, no amor de Jesus. Temos santidade, temos vida e luz, e sempre alegre esse povo sempre está. Sim, porque no céu um dia com Deus viverá, lá nos céus com Jesus, com mais santidade, com mais vida e luz. Agora, neste momento, vamos contemplar uma linda apresentação pelo coral, que ela traz como título Vou para o Céu. Passam, meus dias também se vão, maior se torna a alegria do meu coração, porque vem chegando o dia
e o meu caminho chegando ao fim. Dia em que no céu vou entrar, fiel eu espero este dia chegar. Agora vamos ouvir em voz de solo uma linda mensagem que traz o título Ouça a voz do santo profeta Aldo. O tempo se passa tão veloz, cada dia que se passa é importante para nós. Muitas vezes o tempo se vai em coisas desnecessárias, um tempo que fica para trás não volta mais. Coisas supérfluas, desagradáveis a Deus, machucando o coração, esquecendo de nossa missão. É tempo de fazer o bem e se arrepender também. A
abraçar um coração perdido, uma alma triste, alguém desiludido. Há um anjo muito poderoso entre nós, que está nos abençoando, cuidando de nós, com amor e carinho, chamando todos os corações. Ó queridos irmãos, vamos prosseguir com nossa missão. Esse anjo muito poderoso é o nosso irmão Aldo, profeta de Deus. Ó Santo Aldo, não temas você, ouvinte, confie no primaz. Ele é santo e bondoso e traz muita paz. Aproveite o seu tempo com Deus, ó irmãos, tendo amor, muita fé em seus corações, praticando atos de bondade, promovendo a união. São receitas para o bom desempenho de nossa igreja. Tenha humildade, busque forças no santo primaz. Ele, como a santa voz, lhes dará uma paz. Pois chegará o dia que findará o tempo. Se arrependam agora. Um profeta de Deus te chama nesta hora. Ouçam atentamente esta voz. É uma voz de um santo, um porta-voz de Deus. Os tempos estão se findando, não há tempo a perder. Coragem, tenham fé, confie neste profeta. Este santo muito poderoso é o nosso irmão Aldo, profeta de Deus. Ó Santo Aldo, não temas você, ouvinte, confie no primaz. Ele é santo e bondoso e sabe o que faz. As portas do céu ainda estão abertas para quem confiar na vitória certa. Lá no céu o tempo é infinito, nossa morada, lugar tão lindo. Ouçam, ó irmãos, abram os seus corações, ouçam o chamado, atingindo todas as nações. Confie no primaz, venha para o caminho do céu.
Agora, irmãos, neste momento irei trazer ao conhecimento da igreja o apelo das ofertas, aonde nos falam com o objetivo de melhor e cooperar com a obra divina e magnífica desta igreja apostólica. Contamos novamente com a consideração e a generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos a missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja, que precisa ser realizada para buscarmos almas preciosas para o nosso Deus. Pense, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, se não tiver um governo de Deus dos céus a lhe impor limites e regras para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade, sua vida será vazia e sem fundamento. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor por nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Profeta Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus, a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com o Criador. Para ser feliz e abençoado, esta é a missão de nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecendo a Deus e a seus santos e anjos, vamos fazer nossas ofertas para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir a sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade, possa salvar milhares de almas para Deus e seu reino e sua glória celestial. Não deixe de ajudar a igreja por nada deste mundo, e não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer, façam a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável e vai dar a cada um segundo as suas obras. Conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e comentou que ela deram muito mais que todos os outros, que tinham dado apenas o que lhe sobrara. Mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo de Jesus dos apóstolos. Por isso seu ato ficou registrado para o nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor para a obra de Deus na terra. Nós, da direção da igreja, lhe agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração. Desejamos as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor deste rebanho. Irmãos, sabemos que nós fomos escolhidos nesta terra para ajudar o nosso Deus a seus santos,
a realizar a grande promessa que o seu filho, quando viveu nessa terra há mais de 2000 anos, ele fez essa promessa que levaria um povo santo à glória celestial. Mas nós sabemos, irmãos, que ele voltou a cumprir a sua palavra novamente na segunda pessoa da Santa Vó Rosa. E ela durante 16 anos seu corpo físico, e durante 44 anos também no seu corpo físico, ela usou o santo profeta irmão Aldo. E hoje o nosso Deus, com esses santos, eles continuam, irmão, com essa promessa viva no coração de cada um dos irmãos. Porque hoje a Igreja Apostólica, ela tem a responsabilidade de anunciar ao mundo o Evangelho de Jesus. Mas, irmão, é um Evangelho que realmente é uma doutrina pura, original. É um Evangelho que transforma a vida, como fala aquele hino do Evangelho do Senhor. É um Evangelho, irmão, que vai ao encontro dos sofredores, vai levantar aquelas pessoas que estão abatidas no lamaçal do pecado, e vai ser lavado no sangue do Cordeiro, que é justamente aquele que entra por esta porta, aceita a nossa fé, a nossa doutrina, e passa a fazer participante, herdeiro desta glória. É por isso que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram e continuam pedindo a generosidade, como fala aqui, a generosidade do seu povo, para nós possamos, irmão, levar avante esta obra. E não, irmão, nós só olhar para a vida material, não só se prender nas coisas materiais, mas sempre buscarmos a Deus e a seu santo em primeiro lugar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque às vezes tem pessoas, irmão, que às vezes já tem o suficiente, aí trabalha durante o dia, quer trabalhar durante a noite. Olha o que o Santo Irmão Aldo fala para nós aqui no boletim, 24 de janeiro, irmão, de 2002, ele fala assim: lhe aconselho não ser preso à riqueza da terra, mas às riquezas espirituais, e saiba desta verdade: tudo que vocês possuem veio de Deus e da Santa Vó Rosa. Então veja, irmãos, tudo que nós temos, o que nós já adquirimos ou ainda vamos adquirir, tudo veio de Deus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Quantas bênçãos, quantas realizações, quantos milagres esses santos fizeram na sua vida e continuam fazendo, lhe mostrando na vida do seu filho amado e na presença do mundo, que esse santo foi escolhido para dar vitória a cada um. Mas enquanto nós vivemos nesta terra, vamos, irmão, fazer valer a pena a nossa vida com Deus, não com o mundo, mas fazer valer a pena com Deus, porque quando nós chega a contribuir, nós estamos contribuindo, irmão, para resgatar as pessoas do mundo, e mostrando o Consolador, pelo programa Hora Milagrosa, e levando as mensagens nos púlpitos, porque o nosso Deus, Ele conta com grande amor de cada um dos seus filhos nessa terra. E sabemos, irmão, um gesto simples, às vezes a pessoa acha que é um gesto simples de contribuir, mas é um gesto que ele transforma, irmão, numa espiritualidade magnífica na vida de um ser humano, primeiramente na nossa vida, e na obra de Deus, porque nós estamos cada vez mais fazendo o reino do céu crescer, e as pessoas humildes e sofredoras passar a gozar desta felicidade que nós desfrutamos. Então esse é o nosso dilema, como apostólico, como fala aquele hino, ajudar sem cessar a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, enquanto vivemos nessa terra,
para nós, irmão, dar a Deus e a seus santos a grande vitória final. E faça essas palavras valer a pena na sua vida material e espiritual. Mais uma vez, relembrando a igreja e os irmãos internautas. Olhe o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, fez na sua vida e continua fazendo. Então, vale a pena ajudar esses santos de Deus. Em seu lugar e curva a sua cabeça, eu irei fazer uma breve oração. Bendita e gloriosa Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, como o Senhor nos falou, Santo Irmão Aldo, que tudo que nós temos vem de Deus, da Santa Avó Rosa, do Senhor, da Virgem Maria e de Jesus e do Pai. Por isso, Pai, quando clamamos, suplicamos, somos validos, atendidos, protegidos, amparados. Quantos problemas, luta, dificuldade, o Senhor, junto com a Santa Avó, tem nos abençoado, dado a vitória. É por isso que estamos nesta terra, Pai, seguindo passo a passo, cooperando, te ajudando e tornando vencedores. Porque além de ajudarmos, o Senhor nos abençoa, nos protege. Por isso, abençoe, Pai, todos os trabalhos, os empregos, as profissões, as famílias, os lares. Abençoe os irmãos internautas, os ouvintes da Hora Milagrosa, para que eles possam, Pai, ter uma vida bem-sucedida com a Tua graça, a Tua bênção e a Tua unção. Agora um gesto de generosidade, Santa Avó, a Tua igreja irá contribuir, porque sabemos quanto mais contribui, mais mantém o reino do céu na terra, e muitas pessoas passam a ser libertas e ser felizes e abençoadas e conseguem alcançar a Tua graça como consolo que a Senhora nos dá para todos. Com a fé, a certeza, a contribuição de todos nós estão ungida e abençoada para a expansão da Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. Irei aproveitar enquanto as irmãs recolhem a contribuição dos irmãos a ler um aviso. O aviso fala sobre eleição e política na igreja. A Igreja Apostólica não se envolve com política e nem com partido ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria à Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para escolherem o melhor candidato para governar o seu estado e nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficar discutindo e apostando entre irmão ou membro do ministério, e principalmente no ambiente da igreja, sobre um ou outro candidato. Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas, e muitas vezes acaba se envolvendo, ainda compartilha com outros irmãos ou amigos. Outros irmãos ou amigos, mensagem com informações falsas. Portanto, muito cuidado com a sua imagem e seu ministério. Lembre-se que o voto é secreto, individual. A igreja é um local sagrado e devemos respeitá-lo. Irmãos, aqui era o aviso que eu tinha para dirigir a igreja. Agora vamos ouvir uma linda mensagem pelo coral, que traz o título Bela História de Amor. Muitos anos em longes terras
muitos anos, em longes terras, uma menina nasceu. Era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso. Aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. Ainda pelo coral, vamos ouvir mais uma linda apresentação que compõe o título Sou de Jesus. É do meu Jesus, com seu sacrifício, ele me salvou, tirando-me das trevas, sarando a minha dor. Quando lá na cruz o seu sangue derramou.
Jesus, meu eterno Salvador, pois hoje sou feliz, hoje tenho paz, tenho sua graça e o seu eterno amor. Pois lá na cruz, quando meu Jesus sofreu para nos dar sua vida e seu perdão, hoje agradecido ao meu Salvador, vivendo em santidade, a Ele dei meu coração. Sempre vou louvar meu eterno Salvador, com minha fé e com todo o meu fervor, pois além de sua graça, além do seu amor, tenho a Santa Rosa, Espírito Consolador. Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e com Jesus sempre hei de vencer, vencendo o pecado, vencendo a tentação, vou seguindo para o céu, receber meu galardão. Vou seguindo para o céu, vou seguindo para o céu, vou receber meu galardão. Agora, irmãos, eu convido a igreja que está presente e aos irmãos internautas para centralizar comigo na leitura da mensagem. Hoje vamos trabalhar na primeira mensagem, amanhã trabalhamos na segunda. Essas duas mensagens, irmão, ela tem o objetivo de abrirmos os nossos olhos e pararmos para refletir se realmente nós estamos fazendo as coisas certas, o que precisamos corrigir para agradar a Deus e a seus santos. Porque, irmão, Deus, Ele enviou o seu Filho nessa terra, enviou, preparou os apóstolos, a sua mãe, Virgem Maria Santíssima, o Consolador e o último profeta, para nos preparar um povo forte, corajoso, mas além de tudo, irmão, para que seja leal
ao Criador. Então agora eu convido a igreja para acompanhar comigo a mensagem. Ela traz ao nosso conhecimento falando assim: amar a disciplina apostólica é dar valor ao voto do batismo. Estimados irmãos e irmãs, Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo uma disciplina justa e dos céus, que nos moraliza, nos ajuda a termos mais santidade e sermos perfeitos aos olhos de Deus e dos seus santos, que muito nos honra diante dos homens e da sociedade. Lembre-se de que a disciplina e a doutrina formam um conjunto de princípios de fé desta igreja apostólica, que ambas se completam, a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus o Pai para seus filhos e filhas. Visto que, sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado para contar, sempre com todo o poder e amparo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao longo de sua vida e no seu viver cotidiano. Portanto, a disciplina é o bom costume, a boa educação e é a prática das virtudes que exige da pessoa um severo governo de si mesmo, em ser correto, justo com seu semelhante, com a igreja, com a família, com o seu modo de viver e de se apresentar, que honre o nome de nossa igreja diante de todas as pessoas a que a conhecem. Saiba que aqueles que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de bom viver e da boa apresentação do verdadeiro Filho de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram, pois prometeram ser fiéis a Deus, a Jesus, o Divino Mestre e o Espírito Santo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Entretanto, alguns querem viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinadas nesta igreja, deixando de lado o amor e o interesse pela disciplina que nos foi ligada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Não estão procedendo bem, pois estão lutando contra estes santos de Deus em favor da derrota da igreja apostólica. A igreja que veio dos céus e que é o caminho da salvação. Igreja que em nome do nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, ensina os bons princípios e regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que um dia possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Se querem ser muito abençoados, sejam fiéis, cumpra o voto que fizeram ao se batizar, e assim agradarás a Deus e a seus santos, que muito nos ama e querem o nosso bem. Irmãos, aqui está a leitura da mensagem. Agora irei dirigir algumas palavras sobre o conteúdo desta mensagem. Sabemos que o título dela fala assim: amar a disciplina apostólica e dar valor ao voto do batismo. Irmão, quando falamos em disciplina, às vezes o desobediente fala assim: lá vem o pastor falar sobre disciplina.
Mas irei esclarecer para a igreja que está presente e os irmãos internautas. A disciplina, irmão, é para os obedientes, porque é uma injeção de ânimo, é para ele reavivar a fé, o voto, e colocar em prática cada vez a mais o voto que fez, porque para o desobediente entra num ouvido e sai no outro. E a disciplina, irmão, citar um exemplo para vocês. Hoje o que nós somos nessa terra, se não foi a educação, a disciplina que os nossos pais deram. E qual é o pai, como falou o apóstolo São Paulo, qual é o pai que não corrige quem não disciplina o seu filho, o que ama? E assim é o nosso Deus. É a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, e o Santo Irmão Aldo, irmão, ele nos disciplina para o nosso próprio bem. E veja que a mensagem fala o valor, o voto do batismo, não é só para os que já foram batizados agora, dia 3 de setembro, não, irmãos. É para mim, para o Senhor, para a senhora e para os irmãos internautas. Porque, irmãos, eu lembro muito bem, a faixa de uns 10 anos, era uma facilidade tão grande para Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, converter uma pessoa para ir se batizar, mas hoje, irmão, infelizmente, hoje eles lutam para converter muitos que já são batizados, porque realmente não dá ouvido o que esses santos de Deus tanto nos ensinaram e continuam ensinando. E às vezes, irmão, a decisão do batismo, para você ser consagrado, essa decisão é da própria pessoa, porque às vezes tem um jovem, os avós criam um jovem, ou os pais, os seus filhos, às vezes aquele filho, aquele jovem é leviano, e os avós, os pais, exigem de qualquer maneira para aquele filho ir se batizar, mas às vezes aquele filho não tem aquela convenção de espírito, apenas está vivendo a fantasia da boca para fora, e aí vai se batizar, vem a influência dos outros, ali aquele batismo perfeito, mas quando volta, quando vem a primeira, irmãos, luta, dificuldade, aí já começa a praticar, aí às vezes aparece uma amizade no trabalho, na rua, na escola, e às vezes a pessoa fala, fulano, tu mudou, porque tu era diferente, agora tu está totalmente diferente do que era, aí a pessoa às vezes tem até vergonha de falar, agora eu não pertenço mais às coisas erradas não, eu sirvo uma igreja santa e verdadeira, eu sou da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, e às vezes com muita luta, com vergonha, o jovem abre a boca e fala assim, agora eu estou seguindo a igreja dos meus avós, dos meus pais. Então, irmão, nós não podemos falhar e não podemos negar o nome desse santo, a fé que nós professamos. É isso que nós temos que fazer e cumprir esse voto. Porque, irmão, nós vemos passo a passo o que Jesus fez nessa terra. Veja que até para se batizar ele teve essa perfeição. Quando ele foi se batizar, ele entrou na fila dos pecadores. Não porque ele é pecador, mas para mostrar o que estava ali presente e para o mundo que ele veio para salvar os pecadores. Para nos dar reconciliação, irmão, aquele do coração contrito, fiel e que fosse realmente obediente. É por isso que um pai, ele luta, irmão, durante a sua vida terrena para ver os seus filhos felizes, prósperos. Assim a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. Ele continua nos lutando, eles não desistem do ser humano. E às vezes você acha assim, eu pequei, eu deixei a desejar isso, aquilo, eu sei que a Santa Avó e o Irmão Aldo se afastou de mim, não, irmãos. O amor dele é tão grande, que jamais ele se afasta da presença do ser humano. O problema é que os nossos atos, as nossas atitudes, faz se afastar da presença dele, mas ele jamais se afasta da nossa presença. É por isso que nós temos que colocar em prática aquele ensino de Jesus, quando ele fala, sejam fiel até a morte que eu te darei a coroa da vida.
Então, irmãos, olhe o que esse santo fez na vida da sua família, na sua própria vida, dando vida, realizando um milagre e mostrando, irmão, como é viver uma vida com Deus. Então vale a pena nós lutar, batalhar. Olha que Jesus, ele cita duas parábolas daquelas duas casas, e não vamos fazer aquela comparação. Ele cita que o ser humano que é infiel, desobediente, é como uma casa construída na areia. A primeira tempestade que vem, a chuva torrencial, aquela casa será abaixo. Significa, às vezes o apostólico, ele fala para todo mundo que é fiel, mas quando está passando uma provação, uma luta, um problema, uma dificuldade, irmão, aí ele entristece, alimenta o desânimo, e a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, não consegue ajudar. Por isso que Jesus falou, o desânimo, aquele desanimado, quem levantará? Nem o próprio Deus. Então nós temos, irmãos, que ser aquela casa construída na rocha. Pode vir a luta, o problema que surgir, e a provação que passar nessa terra, mas nós temos que lembrar e dizer assim, eu não estou sozinho, porque a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, os santos de Deus estão comigo. E como Jesus falou, eu não estou sozinho, porque ele disse assim, eu venci o mundo e vos também vencerei. E quando ele fala, irmão, no mundo tereis aflições. O que é aflições? É tudo, às vezes, irmão, que o mundo oferece, nós estamos sujeitos a ser contaminados. Mas ele fala assim, tem de bom ânimo. Então vamos ter fé. Além de tudo, irmão, ser fiel. Porque o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, eles amam, irmãos, o desobediente, eles amam o consagrado, ele ama todos os seus filhos. Agora o problema é que Deus, ele é justiça. Olha o que fala aqui, irmão, em Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 3, versículo 19, fala assim, olha o que Jesus fala, pelo venerável apóstolo São João, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, pois zeloso em arrependeste. Às vezes nós estamos passando, irmão, como nós fizemos um voto, nós estamos passando por uma luta. Aí, às vezes, Deus, ele não está nos perseguindo, ele está castigando, para nós se lembrar que nós estávamos trilhando o caminho aprovado pelo mundo e não por ele. Mas quando ele nos persegue, ou seja, ele deixa uma luta acontecer em nossa vida, aí nós paramos para refletir, para pensar e fazer uma análise e saber da nossa consciência o que nós fizemos, as nossas atitudes, o nosso proceder. Saber que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. É por isso que Deus, ele é justo, irmãos. É por isso que vocês vê, não tem aquele hino que fala assim, Jesus está batendo em tua porta, e eu acrescento mais. Ele bate, irmãos, de várias maneiras, na porta de cada apostólico, ouvinte da hora milagrosa, todos os dias. Porque ao acordar, você já começa a assistir o minuto de reflexão, ele já está batendo em sua porta. Você já começa a ouvir o programa Hora Milagrosa. Se você ligar o YouTube nos canais das congregações, você já começa a assistir a reunião online. Se entrar no canal de hino da igreja, você começa a ouvir hino 24 horas. Então o Consolador, o Santo Irmão Aldo, ele bate 24 horas na sua porta. Mas às vezes, irmão, quando você alimenta distrações com as redes sociais, às vezes você não tira um tempo para ouvir um hino, não tira um tempo para ouvir o programa Hora Milagrosa, assistir uma reunião, mas às vezes deixa preso ali meia hora, 2 horas no YouTube ou coisas banais. Aí aquela distração de você ter o seu proceder próximo, aí entra as dificuldades, a luta, e você passa numa aprovação e fala assim, ô Santa Avó, irmão Aldo, o que está acontecendo comigo,
que eu estou batalhando para fazer isso, fazer aquilo. O problema, irmão, que você está tendo uma distração e está pecando e está levando o caminho que está trazendo as consequências para a sua própria casa, para o seu próprio negócio, às vezes até para a sua própria família. Então o apostólico, ele tem que ser sábio, ele tem que ser prudente, não ser fanático, que é a coisa que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo não aprova, é o fanatismo. Mas olhar, até abrir as redes sociais, olhar e dizer, opa, isso aqui não passa de uma armadilha, isso aqui não é bom para mim, então eu vou excluir, eu não vou mandar isso para frente. Então, irmão, isso é ter sabedoria e pedir a Deus. E sempre quando nós vivemos nessa terra, ser um apostólico fiel, custe o que custar, irmãos, mas sempre, irmão, ser obediente, sempre ser consagrado, e sempre fazer a vontade desses santos, porque, irmãos, a disciplina, ela é aplicada não é só na roupa, não, ela é aplicada, começa no nosso falar, nas nossas atitudes, no nosso proceder e nos nossos atos. Aí é que vem a conclusão dos nossos vestes, porque não adianta nós estar ali só de terno, ou um obreiro, uma diaconisa, um regente, um músico, um corista, um membro, enfim, todos, está ali, você vê uma maravilha ali, aquela pessoa, nossa, olha a santidade daquela pessoa, mas mexa com aquela pessoa, a pessoa fala assim, não, mexeu comigo, vai ouvir o que não deve, eu não levo desaforo para casa. Agora eu pergunto, será que a Santa Avó, irmãos, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo ensinaram isso para nós? Não. Nunca temos que criticar uma pessoa errada, porque nós se tornamos pior do que ela. Se as pessoas virem nos ofender, nos atacar, nós, irmão, temos que oferecer o que é bom. A pessoa só oferece o que tem. Então nós fomos, o Santo Irmão Aldo, exemplo que ele foi. Quantas pessoas que ele perseguia, ele atacava, ele ia com aquela sua generosidade, com aquela humildade de profeta e de pai, olhava para aquela pessoa assim, com um olhar, irmão, assim, de amor, aquele olhar que trespassava, irmãos, o corpo da pessoa, ia no espírito da pessoa, e a pessoa reconhecia que aquele olhar dizia assim, filho, eu te amo, eu quero te ajudar, mas primeiro me ajuda. É isso que hoje ele continua fazendo em nossa vida, porque, irmãos, desde as crianças, os de mais idade, nós somos, irmão, como diamante para esses santos de Deus, mas para eles fazer a obra, para o reino do céu crescer, nós temos que ser nessa terra uma luz a brilhar. Por isso que Jesus falou, vós sejam o sal da terra e a luz do mundo. Porque, irmãos, a coisa mais linda é quando você vê um pastor na rua, no ônibus, na casa dele, na igreja, no púlpito, aonde estiver, os irmãos colocar os olhos nele e dizer assim, aquele é pastor da igreja apostólica. Assim é na vida de um obreiro, de uma diaconisa, assim é na vida do membro. Agora é triste quando você depara com uma pessoa e olha assim e diz assim, mas espere, fulano de tal não é daquela igreja, olha o modo que ela reage, olha o modo que ela responde, olha o modo das atitudes dela, olha o modo que ela se veste. Então ele está usando duas máscaras, usa uma na igreja e fora da igreja é totalmente outra pessoa. Então, irmão, nós fomos ensinados a nós sermos transparentes, a sermos um apostólico verdadeiro, porque, como Jesus falou, nada passa percebido aos olhos de Deus. E olha o que o apóstolo São Paulo fala para nós aqui em Coríntios, capítulo 11, versículo 32, ele diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Veja, irmãos. Por isso que Jesus, na oração sacerdotal, ele fala: Pai, assim como eles não são do mundo, eu quero que também eles não, assim como eu não seja do mundo, eu também não quero que eles não sejam. Então veja, irmão, quando o apóstolo São Paulo ele fala assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Recapitulando o que eu falei agora há pouco. Nós, irmão, como somos julgados, não, irmão, para nós entrar no conflito, mas é para nós pararmos, para nós melhorarmos. E é para nós, irmão, cada vez a mais dar um passo para fazer as coisas certas. Porque às vezes tem apostólico que foi batizado, às vezes tem apostólico que tem 20, 30 anos na igreja, mas às vezes criou um hábito ou um costume de praticar ou fazer só aquilo mesmo. Não dá um passo na sua melhoria material e espiritual. Então isso, irmão, conhecido na palavra, dá um nome monótono. E nós não podemos ser monótonos. Nós temos que dar um passo na nossa direção, na santidade. E enquanto viver nessa terra, procurar melhorarmos e fazer a vontade de Deus e seus santos. Deixa as pessoas criticarem, deixa as pessoas lhe perseguir. Porque, irmão, os que nos perseguem, eu falo para vocês, os que nos perseguem é porque estão incomodados com a nossa santidade, o nosso brilho. Eu vou citar um exemplo para vocês. Vocês já viram uma lâmpada apagada? Ela está em volta cheia de mosquito nenhum, irmão. Assim é o desobediente, quando ele está em desobediência. E vocês veem uma lâmpada acesa, ela tem milhares de mosquitos em volta dela. Significa que eles ficam acomodados com seu brilho. Assim é quando nós, irmão, estamos vivendo uma vida que agrade a Deus e seus santos. Por isso que a nossa santidade, as nossas atitudes, irmãos, ela reflete o nosso interior. É por isso que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, eles querem nessa terra um povo preparado, um povo consagrado e um povo, irmão, que lute pelo objetivo só. Lutem cada vez a mais para viver nessa terra como os verdadeiros cristãos. Olha, irmão, é muito claro. Olha o que fala no hino do nosso cenário, que apresentou no começo da reunião, número 30. Jesus quer te dar a vida eterna. Mas, irmão, Ele não vai obrigar, Ele não vai dizer assim: filho, eu vou te dar isso, te dar aquilo, não. Nós temos que fazer por merecer. Eu vou fazer uma comparação material e trazer para o lado espiritual. A mesma coisa quando trabalhamos numa empresa. Você entra numa empresa, irmão, como simples, ali empregado, muito olhando para você torto, não conhecendo. Aí quando você é um empregado fiel, passa a ganhar confiança uma semana, um mês e ano, você passa a ganhar a confiança do gerente até do chefe daquela empresa. Aí você passa a ser promovido e aquela pessoa importante naquela empresa. Trazendo para o lado espiritual, o apostólico, quanto mais ele passar por luta, dificuldade, mas quanto mais ele ser fiel, consagrado, mais ele é promovido para Deus e mais a sua fé é testada, e Deus sabe que seja a luta que for, ele não vai abaixar a sua cabeça, ele não vai abaixar, irmão, para o problema, para a dificuldade. Ele vai saber, ter a certeza que não está sozinho. Nós temos o timoneiro que está segurando em nossa mão. Então pense nisso, irmão, que vale a pena nós lutarmos nessa terra como um povo só, mais unido e além de tudo consagrado. E não dê ouvido às pessoas negativas, porque as pessoas negativas, irmão, isso foi desde o passado que essas pessoas existem no nosso meio e vai até o fim. Mas vamos seguir o exemplo de um espelho divino que reflete
a nossa mente e o nosso coração, que nós presenciemos com nossos olhos, que foi e é o santo irmão Aldo. Eles sim foram a essência da beleza divina em nossa vida, e continua a ser enquanto nós vivemos nessa terra. Então eles como santo de Deus escolhido, ele ama a cada um de nós incondicionalmente, tenha certeza disso. Mas Deus aprova aquele realmente que faz a sua vontade, não a nossa, irmão. Vale a pena nós viver nessa terra, irmão, como uns filhos amados do nosso Deus. Vale a pena o nosso Deus olhar para nós nessa terra e dizer assim: enviei meu filho, enviei os apóstolos, a nossa mãe, enviei o Consolador, enviei o último profeta, mas realmente eu olho na terra, existe um povo que me ama e que faz a minha vontade. Essa é o desejo que o nosso Deus, irmão, quer falar no coração de cada um de nós. Mas não vamos, irmão, passar por distrações, não vamos, irmão, abater a nossa fé, não vamos dar ouvido para as coisas negativas, para as pessoas que não querem uma vida com Deus, apenas usa de uma artimanha, porque nós apostólicos fomos um povo escolhido, além de escolhido, nós somos um povo sábio, e sempre ore e peça sabedoria a esse santo de Deus, porque com essa certeza, com essas atitudes que você tem como verdadeiro apostólico, você, irmão, vai alcançando a sua vitória, e como fala aquele hino, cada luta é uma vitória que eu consigo. Então, lembre disso, custe o que custar, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Consolador e o último profeta a nos guiar, a nos proteger. Eu deixo essas palavras em vossos corações e desejo que, em nome da Santa Avó, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, ela possa transformar o seu pensamento, as suas atitudes, a sua vida material e espiritual, e volte esse primeiro amor, esse amor puro e verdadeiro que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo tem por cada um de nós. Agora eu agradeço aos irmãos internautas que nos acompanharam até aqui também, a igreja pelo seu esforço, a sua dedicação, a presença, que todos vieram participar desta reunião. Agradeço pelo trabalho dos obreiros, a presença dos colegas de ministério, agradeço pelos regentes, os músicos, coristas, enfim, o coral em geral. E eu faço um convite para, se esforce para que amanhã nós possamos alimentar o nosso espírito e aprender mais com essa doutrina tão santa, irmãos, que nós temos, que é a mensagem desta igreja, que fala sobre o preparo da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, uma mensagem muito linda que vai aos nossos corações. Agora eu convido, por gentileza, aqueles que puderem, fiquem em pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva as mãos aos céus, oremos. Santíssima e gloriosa Santa Vó Rosa, santo bendito profeta irmão Aldo, sabemos, ó Jesus bendito, o Senhor veio nessa terra, mostrou e foi batizado pelo profeta São João Batista. O Senhor fez esse ato de amor, de generosidade, Pai, porque sabia que o Senhor era santo, mas para mostrar para a humanidade hoje, nos dias atuais, para nós apostólicos, que é um voto sincero de amor, que fazemos, Pai, morrer para o mundo e viver como um novo cristão. Mas esse voto, Pai, enquanto vivemos nessa terra, nós temos que cumprir, ser fiel, leal. Tantos pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas, diaconisa, enfim, a igreja em geral. Porque sabemos, ó Santa Avó, Santo Irmão Aldo, que todos nós nessa terra, às vezes somos falhos, às vezes em momento de fraqueza, mas sabemos, Mãe, que a Senhora está apto de todos os nossos atos e, além de tudo, de nossa vida.
porque a Senhora, Mãe, é o nosso consolo que o nosso Deus nos deu, a nossa fortaleza, é o baluarte da verdade, é o escudo da fé, aonde clamamos, suplicamos, somos validos e atendidos. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, abençoe todos os irmãos apostólicos, aqueles que estão suplicando, pedindo pela sua saúde, pela família, pelo trabalho, passando por luta, problema, Mãe, tenha misericórdia dos teus filhos, porque sabemos, Santo Irmão Aldo, grande é o teu amor e o teu poder em nossa vida. Por isso, abençoe os irmãos internautas, abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, para que possam receber a tua graça e a tua unção. E agora, neste momento, querida avó, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração, porque os teus filhos vieram até o altar e colocaram os nomes de parentes, amigos, com a fé e a certeza, que vão ser validos e atendidos, porque sabemos ele colocar esse nome na mão da Senhora, da Virgem Maria, de Deus, de Jesus e do Santo Irmão Aldo, porque tem essa fé, essa certeza, que todo problema, luta, o que os seus filhos estão passando, vão ser selecionados e vão receber a tua graça e a tua unção. E agora, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, os teus filhos se despedem para os seus lares. Eu peço à Senhora que ordene santos e anjos na companhia dos mesmos e dê a todos assim uma boa noite de descanso. Amados irmãos e irmãs internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, a igreja que está presente, recebam a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, a unção preciosa do seu Divino Espírito Santo. Recebam a bênção de Jesus nosso Senhor, a bênção fraternal de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção e a unção de nossa Santa Vó Rosa, a bênção e o amparo do nosso estimado e profeta Santo Irmão Aldo. Amém.